E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui é o Emulator 7.1 Reload, que tem aí alguns fixes na performance do Emulator 7.1 que já estava muito boa e é claro, corrige aí algumas coisinhas em questões que o Emulator 7.1 pecava, como por exemplo, alguns controles para alguns aplicativos e é claro, para alguns celulares. Então sim, tem fixes para várias coisas aqui diferentes e como vocês podem ver aqui no nosso Need for Speed Most Wanted de 2012, a gente tá conseguindo quase a mesma performance, né? Porém, algumas partes chegando bem mais nos 60 FPS, outras já voltando ali para os 40, 43 FPS, porém, dessa vez com tudo absolutamente no Ultra dentro desse jogo. Então sim, a gente está executando com uma melhor performance e ainda com todas as configurações no mais alto possível. Vocês podem ver aqui que a textura do nosso carro está com tudo no Ultra, a gente também tem aqui sombras ativas, iluminação ativa, a gente tem aqui também o Motion Blur, que como vocês podem ver está aparente aqui também no nosso jogo. Então sim, é um jogo da geração do PS3 que você consegue jogar com mais FPS do que o próprio PS3 dentro desse celular. E como vocês podem ver, a performance com o controle ainda está funcionando muito bem. E é claro, isso daqui dentro de um S23 com Snapdragon 8 Gen 2, mas também é possível fazer isso com um Poco F5 com Snapdragon 7 Plus Gen 2, porém é claro, vai ficar mais perto ali dos 30, 20 FPS do que os 40 FPS que a gente está pegando aqui dentro do Snapdragon 8 Gen 2 do nosso querido S23. E lembrando, ainda assim, esse Emulator Reload tem todos aqueles fixes que a gente viu no Emulator 7.1. Então a gente ainda está utilizando aqui a One UI, essa daqui é a One UI 6.1, que era bugada nas outras versões do Emulator, a gente nem conseguia praticamente abrir a Wine ou abrir algum jogo que ele já esgotava a nossa memória RAM. Agora não, né rapaziada, a gente consegue utilizar e inclusive jogar diversos jogos. E bom, além aqui do nosso querido Need for Speed Most Wanted, a gente também consegue jogar outros jogos que a gente antes não conseguia jogar nas versões antigas do Emulator aqui, rapaziada, principalmente no Emulator 7.1, que, bom, introduziu aí alguns bugs, no caso, o Emulator 7.0, que introduziu alguns bugs aqui no nosso input control diretamente da tela. Então, se algum jogo não suportava, por exemplo, um controle via gamepad cabeado ou até mesmo o Virtual Gamepad com suporte do X-Input, a gente tinha que utilizar aqui o controle RTS, que são as teclas normais aí do nosso teclado. E cara, era muito difícil da gente conseguir executar um jogo como, por exemplo, o Need for Speed Most Wanted 2005, que cara, sempre que a gente colocava aqui as configurações do profile RTS, que seria aí o nosso teclado, infelizmente ele não funcionava corretamente. Mas agora com essa versão Reload, esse bug foi corrigido, então a gente finalmente tem aqui acesso a todas as nossas teclas de teclado como já era para ter sido, então finalmente tem tudo isso daqui funcionando dentro do nosso celular. E agora um jogo mais antigo como o nosso querido Need for Speed Most Wanted de 2005 a gente consegue jogar. Inclusive a gente aqui entrando nas nossas opções dentro da aba de vídeo, como vocês podem ver, a resolução está no máximo, né, tanto a resolução quanto o nível de detalhes, então tá com tudo no Ultra aqui pra gente poder jogar. E beleza, é um jogo de 2005, né galera, era pra ser aí já uma performance jogável, porém cara, geralmente jogos mais antigos como esse daqui, o Need for Speed Most Wanted e diversos outros aí da era do Play 2, por exemplo, daquela transição entre Play 2 e Play 3, são muito mais difíceis do que executar um jogo, por exemplo, da geração do PS4 e do PC atuais, como por exemplo um GTA V ou até mesmo o próprio The Witcher 3. Então é por isso mesmo que vocês veem eu testando geralmente jogos mais pesados e recentes do que jogos antigos. Esses jogos antigos, galera, tem muita dificuldade de executar dentro de soluções técnicas como a Wine dentro de celulares. Então é por isso que sempre eu ou o Kira testamos jogos mais recentes, como por exemplo, a gente testou Cyberpunk, cara, e Cyberpunk, por incrível que pareça, tem uma performance melhor do que muito jogo antigo, porque tem jogo antigo, dependendo aí também da engine que eles usam, simplesmente não funciona. E esse daqui, né, é um dos poucos jogos mais antigos que funciona realmente bem, e agora a gente tá conseguindo jogar ele com uma performance de 60 FPS, né, ou 70, dependendo aí do mapa que você conseguir pegar, um desempenho extremamente bom. Eu só sou meio difícil porque, né, eu não coloquei aqui os nossos controles, e é claro, agora com os controles funcionando dentro da nossa tela, a gente não precisa se preocupar com mais nada, a gente consegue realmente utilizar esses controles aqui para fazer as nossas voltas, dependendo aí do
modelo que você colocar, né? No estilo que eu coloquei aqui, é claro que não ficou muito bom pra gente conseguir fazer toda a nossa sessão, mas ainda assim a nossa performance continua excelente pra gente conseguir jogar um jogo no nível do Need for Speed Most Wanted de 2013. Infelizmente, o nosso querido Far Cry 3, dependendo aqui de várias configurações, a gente não consegue fazer ele funcionar. No caso, utilizando aqui, né, você tem que utilizar especificamente a versão da DXVK na 1.10.3, a gente tem que utilizar aqui presets aqui de configurações do nosso box no modo performance para a gente conseguir ainda mais desempenho. A gente tem o suporte do gamepad pelo Direct Input no modo X-Input, porém, rapaziada, desde a versão do Emulator 7.0 que realmente funcionava o Far Cry 3, passando aí para a versão do Emulator 7.1 e inclusive essa versão Reload aqui do nosso Emulator, infelizmente ele deixou de funcionar. Mesmo com a gente vindo aqui no nosso Task Manager, colocando aqui a nossa afinidade de processadores, né, e tirando aqui a CPU 0, o nosso Far Cry 3 ele até consegue abrir, a gente consegue chegar na nossa tela de load, como vocês vão poder ver, porém ele não consegue passar disso, né? No Emulator 7.0 a gente passava, a gente conseguia abrir e realmente jogar dentro do nosso Far Cry 3 e fazer várias missões, inclusive ele tava com uma performance muito boa, de 40 FPS, descendo ali para uns 20, 30, dependendo da área que você estava. Porém, agora, no Emulator 7.1 e no 7.1 Reload, que é essa versão aqui, como vocês podem ver, infelizmente não funciona. Outra coisa também que atualizaram nessa versão do Emulator 7.1 Reload foi aqui a nossa aba de configurações, e agora a gente vai ter tanto uma versão nova de Box 86, que já existia nas outras versões, que é a 0.3.7, e a gente também tem aqui a Box 64 na versão 0.2.9. E além, é claro, também temos umas novas configurações aqui para a gente colocar dentro do nosso container. Então, quando você vai criar um container ou editar um container já existente aqui dentro do Emulator, você vai poder vir aqui na sua aba avançado e aqui você vai poder colocar na aba de sistema um Startup Selection. Na versão do Emulator 7.1 ele já tinha adicionado o modo essencial ou então o modo normal, mas agora para quem quer economizar um pouquinho mais de memória RAM, você tem o modo agressivo para parar todos os serviços dentro do seu Emulator e com isso ele não ficar executando nenhum serviço em segundo plano que pode ser necessário para algum jogo, porém ao mesmo tempo que você tem uma menor chance de abrir tal jogo, você também consegue mais memória RAM para jogos que pegam bastante da sua memória RAM dentro do seu celular. Um exemplo de jogo, é claro, é o nosso GTA V e o nosso The Witcher 3, que bom, ambos aqui eu estou utilizando uma configuração mais voltada para sua performance, então a versão da DXVK no GTA V é a 2.3, a nossa Max Device Memory é em 2048, justamente para ele achar que a nossa placa de vídeo integrada tem aqui 2 GB de memória RAM, e é claro, o Box 64 está no modo Performance, para a gente obter a melhor desempenho possível dentro do GTA. O GTA ainda tem aqueles bugzinhos de não iniciar propriamente dito na primeira vez que você lança, né? Ele fica travado ali na logo da Rockstar, ou por exemplo, naqueles avisos antes do jogo realmente carregar, mas se ele carregar, como vocês podem ver, a gente ainda vai ter uma performance bem tranquila. Várias vezes ele consegue pegar sim os seus 30 FPS, porém ainda vai ser um jogo que vai ter os seus problemas. Então, principalmente no S23 aqui com o Snapdragon 8 Gen 2, apesar do processador ser muito poderoso, a gente ainda está limitado pelos 8 GB de memória RAM e uma One UI que é muito gastona de memória RAM. Então, apesar de tudo isso, rapaziada, a One UI também tem diversos outros serviços em segundo plano, que além de pegar bastante da nossa memória RAM, que já é limitadíssima dentro desse aparelho, para um GTA V, né, porque 8 GB de RAM é suficiente para rodar o sistema do Android, mas para jogos de PCs é bem limitado. Mas ainda assim, a One UI tem diversos serviços em segundo plano, para, por exemplo, fazer aqui os seus layouts da aba de configurações, para deixar aqui certos programas que ela necessita para funcionar aberto, então ela acaba puxando bastante do nosso desempenho de processamento. Então por isso que a gente tem várias dessas pequenas travadinhas e pequenos stutters que acontecem aqui. Então, apesar da gente ter ali a performance para tentar jogar esse jogo em 30 FPS no Snapdragon 8 Gen 2, por conta aqui do nosso sistema da One UI, ele acaba ficando um pouquinho pior do que a gente esperaria. Fora também o limite térmico aqui do nosso querido S23, que bom, na própria One UI também não é muito bom, então a gente teria que instalar aí uma custom
um ROM pra gente conseguir resolver esses problemas. Eu instalei uma GSI, ficou realmente muito melhor, porém, né, rapaziada, como todo mundo tem um celular, principalmente o S23, na própria One UI, eu acho que muitos de vocês querem ver o teste real em uma performance real. Então a gente tá utilizando aqui a One UI e que, como vocês podem ver, não é assim a das mais perfeitinhas para você conseguir jogar um jogo do estilo GTA. Mas acredito que se a gente tivesse um S23 Ultra já com 12 GB de memória RAM, aí sim a gente teria um estilo um pouquinho melhor pra gente conseguir jogar esse GTA do que jogar aqui com esses 8 GB de RAM e ficar bem travadinho do jeito que ele tá. O mesmo vale aqui pro nosso querido The Witcher, que apesar da gente também ter aqui os nossos controles na guia avançada pra gente poder utilizar, a gente tem que utilizar o Box 64 no preset Intermediate, porque se a gente colocar no modo Performance, ele infelizmente não abre, mas o modo Intermediate já dá um pouquinho de boost de FPS. Mesmo vale para o nosso lindíssimo The Witcher 3, que bom, talvez eu seja um pouquinho fã, mas como vocês podem ver, ele também tá perto dos nossos 30 FPS, assim como a gente viu lá na versão do Inlator 7.1, porém ele ainda tem aqueles pequenos dips de performance que, como vocês podem ver, depois de um tempo vai ficando um pouquinho mais estável, voltando ali para os 30, porém não tem toda aquela sensação de fluidez que a gente gostaria de ter, isso por conta de todos os processos da One UI, por conta da baixa memória RAM que a gente tem aqui dentro, então por conta desses pequenas funçõezinhas aí a gente tá tendo esses probleminhas, mas no geral ainda assim é uma performance muito melhor do que a gente tinha nas últimas vezes que a gente jogou esse tipo de jogo e que, como vocês podem ver, definitivamente não tem nenhum tipo de glitch gráfico ou coisa do tipo, como os emuladores de Nintendo Switch, por exemplo, tem. Então, se você tem o Snapdragon 8 Gen 2 e quer tentar jogar o seu The Witcher, apesar aí dos apesares que a gente pode ter com probleminhas de performance, a gente ainda tem uma performance muito boa para jogar aqui dentro desse celular, ok, galera? Então, no geral, não, essa versão não aumenta tanto assim a performance, mas a gente consegue jogar alguns jogos que antes a gente não conseguia. Ela aumenta sim a performance dependendo do jogo, ok? Então, um jogo não tão dependente assim de memória RAM e de processamento como The Witcher e o GTA V, que são dois jogos ultra pesados, a gente consegue ver sim melhoras no FPS dessa versão, como a gente pode ver no Need for Speed Most Wanted e, é claro, no Need for Speed 2012, ok, rapaziada? Então, a gente tem sim um ganho de performance, porém não tão notável em jogos grandes como The Witcher e o GTA. Mas, no geral, essa daqui foi a versão do Inlator 7.1 Reload. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.